nós estamos numa sequência de palavras falando acerca de vitória. Vitória. Pastor, estamos falando tanto de vitória? Pois é, eu prefiro ouvir falar de vitória do que de derrota. Quantos estão comigo nisso? Então eu jamais, eu não me canso de ouvir notícia boa, não me canso de ouvir, sobre vitória, porque é isso que a palavra de Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus tem inúmeras, milhares de promessas. E a Bíblia diz também que tantas quantas são as promessas de Deus, todas elas têm o sim e o amém de Deus. E hoje nós vamos falar de um personagem bíblico que é Jonatas. Quantos conhecem Jonatas aqui ou ouviram falar da história de Jonatas? E o tema da nossa palavra é a vitória do improvável, porque é assim que Deus faz. Deus é mestre em entrar no meio da improbabilidade. Quando o negócio na sua vida parece sem solução, quando você está aí, parece que não tem nada mais, você acha que não tem mais jeito, isso aqui já está encerrado, Deus vem e age. Quando há uma impossibilidade, isso não limita o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Jonatas, então, ele é filho de Saul, e aqui nós vamos compartilhar acerca de um evento da vida dele, onde ele entrou no meio de uma batalha que ninguém entraria, que as pessoas olhariam e falariam: o que é isso? 2 homens contra mais de 30 mil homens, não tem cabimento isso. Mas foi isso que Jonatas fez. Jonatas era filho do rei Saul, e Jonatas é um homem de Deus, um personagem bíblico que temos muito que aprender com esse homem. Por quê? Por ser filho do rei Saul, Jonatas era o herdeiro legítimo do trono da nação de Israel. Mas Jonatas entendeu o propósito dele. Ele abriu mão de algo que ele iria receber do seu pai, sendo filho do rei, porque ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele, e ele abriu mão de tudo, abriu mão do reino, poder e glória, que são coisas que todo homem busca. O homem busca por reino, por posses, o homem busca por ter poder, autoridade, e o homem busca por glória, fama. Mas Jonatas abriu mão de tudo isso e com alegria, porque ele entendeu o propósito de Deus. Mas Jonatas também é um mistério na Bíblia, porque, irmãos, como pode ser Saul, um rei possesso, maligno, ter um filho tão de Deus quanto Jonatas? Em contrapartida, como pode Davi, um homem cheio do Espírito, um homem segundo o coração de Deus, ter um filho como Absalão, um filho possesso, um filho maligno? Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não estamos destinados e nem condenados a nada. Está me ouvindo? Você não está destinado porque os seus pais, eles não foram homem ou mulher de Deus. Você não está destinado por isso a uma história de fracasso. Você também não está destinado por causa dos seus pais serem homens e mulheres de Deus. De fato, é um privilégio ser criado por um homem e uma mulher de Deus. Há vantagens nisso. Mas olha, você precisa ter a sua história com Deus. Você como filho, e graças a Deus nós temos muitos filhos de pastores, obreiros, líderes e irmãos da igreja, que são criados na vida da igreja. Mas você também precisa ter a sua história com Deus. Você precisa buscar a unção, o propósito que Deus separou para a sua vida. Quantos dizem amém? E nós vamos falar sobre Jonatas, vamos meditar sobre a vida dele. Como eu disse para você, Jonatas e o seu escudeiro, 2 homens apenas, decidiram enfrentar um exército de 30 mil. 30 mil. Você não vê isso nem em história de X-Men, super-herói. Você não vê isso, não encontra isso. Porque é algo sobrenatural. Como, pastor? 2 homens se atrevem a enfrentar um exército tão numeroso. Presta atenção no que eu vou te dizer. Antes de você falar assim, o que essa palavra tem a ver comigo? Ela tem tudo a ver conosco.
tudo a ver conosco. Por quê? Porque é na improbabilidade das circunstâncias que se colocam diante de nós que Deus vem para glorificar o nome dEle. Porque quando Ele te dá a vitória, e Ele dá, você tem que glorificar o nome dEle. Porque você fala, eu mesmo não poderia fazer isso. Eu mesmo não teria como resolver esse problema. Mas Deus veio em meu favor e agiu nessa impossibilidade. Amém, irmãos? A Bíblia diz então que 2 homens, Jonatas e o seu escudeiro, enfrentaram um exército de aproximadamente, até mais, de 30.000 homens. Jonatas era como Davi. Davi disse que, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança. É isso que Jonatas fez. Um exército de mais de 30.000 homens se acamparam contra ele, mas mesmo assim ele teve confiança. Vamos ler o texto? Vamos ler lá 1 Samuel 13, a partir do versículo 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros. Então, para cada carro, um soldado. 30.000 carros com seus 30.000 soldados. E 6.000 cavaleiros. E povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Presta atenção. O que significa cisterna na Bíblia? Cisterna é um buraco que é usado para guardar água, reter água. E na Bíblia, aqui nesse texto está dizendo que o povo de Deus, o Israel, eles, por estarem com medo, eles estavam cercados por um exército numeroso, e por estarem com medo, eles estavam escondidos em cisternas, buracos, túmulos. Isso não é lugar para o povo de Deus se esconder. Não é ambiente. Todas as vezes que a Bíblia fala acerca de cisterna, você tem lá cisternas rotas, você tem túmulos, você tem buracos. Todas as vezes que a Bíblia fala desses lugares, elas não está falando de lugares aonde tem a ação de Deus, aonde tem o poder de Deus. Esses lugares são lugares aonde há opressão do inimigo. E o povo de Israel estava sofrendo uma opressão do inimigo, que eram os filisteus. Os filisteus apontam para a ação de demônios. O povo de Israel estava sendo oprimido. Mas pastor, por que esse povo estava sendo oprimido? Vai lá para o versículo 19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Em todo Israel, o povo filisteu, falei para você que os filisteus representam a ação de demônios, eles não queriam que o povo de Israel lutasse contra, reagisse, tivesse ali uma reação contra essa opressão. Então o que eles fizeram? Baniram. Não pode ter ferreiro nenhum na nação de Israel, para que eles não tenham espada, e com a espada consigam reagir e lutar, consigam fazer ali uma reação contra a opressão dos filisteus. Pastor, por que nenhum deles tinha espada? Como é que eles lutavam então? O que é impressionante é que um dos textos anteriores, a Bíblia fala que junto com Saul tinha 600 homens, o que já é uma coisa impressionante, 600 homens para enfrentar mais de 30.000 homens. Mas com o que eles lutavam se eles não tinham espada? Então lutavam com porrete, com pá, com seja o que for, mas espada não tinham. E o que é a espada? Fala assim comigo, a Bíblia
explica a Bíblia. Lá em Efésios 6, versículo 17, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. Fala assim comigo, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então o que o diabo mais teme? O diabo teme a espada. E hoje eu tirei da minha estante, né? Eu sei que muitos irmãos andam aí com tablet, smartphone. Eu tirei a minha espada aqui em folhas de papel. Quantos carregam Bíblia para o culto ainda? Levanta sua Bíblia, a Bíblia. Ainda temos alguns aí vencedores aí, glória a Deus. Não quer dizer que esse papel que é a espada, amém, irmãos? Só que eu quis trazer para fazer menção. Olha só. De todas as armas, as peças da armadura, a espada é a única que é de ataque. Ela é de defesa e é de ataque também. E o diabo teme a espada. Por quê? Porque com a espada você quebra os grilhões. Com a espada você quebra a opressão, a cadeia que o diabo oprime a sua vida ou a vida de outros. Mas em Israel, em todo Israel, ninguém tinha espada. Só tinha 2 homens. Volta lá para o versículo 22. Só 2 homens que tinham espada. Saul, que era o rei da nação, e o seu filho Jonatas. Olha o que vai dizer. 1 Samuel 13, 22. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Irmãos, presta atenção, uma nação inteira, ninguém tinha espada, só o rei e o filho do rei. Pastor, como é que isso é possível? Olha, é por esta razão que a nação estava sendo oprimida. Presta atenção no que eu vou te dizer, e aqui você vai entender o que isso tem a ver com a sua vida. O diabo teme a palavra, que é a espada. E ele procura tirar a palavra dos filhos de Deus, porque ele sabe que a espada, que é a palavra de Deus, que é a arma para quebrar toda a opressão maligna. Então, quando ele tira a espada, a palavra dos filhos de Deus, ele ganha um terreno onde ele pode agir e oprimir esses filhos. Só Jonatas e Saul que tinham espada. Isso aponta para quê? Quando só o pastor ou alguns líderes é que tem a espada. Mas graças a Deus, porque a nossa igreja não é assim. Os irmãos têm a espada, amém, irmãos? Os irmãos sabem manejar a espada. Pastor, por que a espada, é tão importante? Isso não é uma superstição. A Bíblia diz que quando o diabo veio tentar o Senhor Jesus, como é que o Senhor Jesus agiu contra o diabo? A Bíblia diz que o diabo veio e falou, ouvi uma história aí, que você é filho de Deus, então se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus respondeu para o diabo? Você não ouviu o que o pai acabou de falar ali no Rio Jordão, na hora que eu estava sendo batizado? O céu abriu e o pai falou, este é o meu filho amado. Deus falou comigo. Foi isso que Jesus respondeu para o diabo? Não. Jesus falou, está escrito. Está escrito. Jesus poderia ter dito isso, porque realmente Deus falou. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu como pomba e Deus falou, este é o meu filho amado. Mas Jesus não falou isso. Jesus usou a palavra. Infelizmente tem muitos irmãos que gostam de falar, Deus falou comigo, e o tempo inteiro estão dizendo, Deus falou comigo, como se ouvisse aí Deus falando audivelmente todos os dias. Olha, quando você usa isso contra o diabo pode te questionar, ele pode dizer para você, será que foi realmente Deus que falou com você?
Será que você ouviu direito? Agora, quando você fala, está escrito, o diabo não tem como ir contra você. Porque você se levanta e fala, está escrito. E aí o diabo ouviu de Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo quis usar a Bíblia também, e ele falou, tá. Então, levou Jesus lá para o pináculo do templo e falou, lança-te daqui, pula daqui, porque está escrito, citou o Salmo 91, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te sustentem. Mas Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí mais uma vez o diabo torna a tentar Jesus, e Jesus pela terceira vez, ele vai contra o diabo usando a palavra, está escrito. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia, você precisa manejar bem a palavra. E eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja que motivamos isso na vida da igreja. Nas nossas campanhas de jejum, nós entregamos livros de confissão da palavra. E às vezes alguns podem dizer, mas só confessa coisa boa. Eu só quero confessar coisas boas. Quantos estão comigo? Poderia colocar, coisas do tipo, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto. Não. Por que nós colocamos para você confessar as promessas? Porque Deus quer que você viva baseado nas promessas. E o que a palavra de Deus diz acerca das suas promessas? Eu nunca contei, mas eu acredito nos teólogos aí que contaram, mais de 7.000, aproximadamente 7.000 promessas. Tantas quantas forem as promessas de Deus, tem dele o sim e o amém. Não é nem o seu amém, é o amém dele. O que Deus está dizendo? Essa promessa é para você, pode se apropriar, está escrito, é para a sua vida. O diabo vem atacar a sua casa, às vezes ele pega um filho seu, e o seu filho entra na adolescência, começa a ser atraído pelas coisas do mundo, e você vai fazer o quê? Você vai falar, está escrito, a geração do justo é abençoada, os meus filhos são abençoados, está escrito, os meus filhos são como rebentos da oliveira ao redor da minha mesa, são ungidos do Senhor, está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está escrito, o diabo não pode vir contra o que está escrito. Por isso você tem que conhecer a palavra. Eu desafio os irmãos, nesse ano vai se iniciar, nós vamos encerrar a leitura bíblica, os irmãos que fizeram, não vou perguntar para não constranger ninguém, os irmãos que fizeram a leitura no ano de 2020, nós vamos encerrar essa leitura bíblica por meados dia 15 de janeiro, eu creio. Mas no dia 1º de janeiro, nós vamos iniciar uma nova leitura bíblica, que vai se encerrar no dia 31 de dezembro de 2021. Eu te desafio a ler a palavra, como igreja, todos os dias, lê o texto da palavra. Você vai demorar aí de 10 a 15 minutos para fazer essa leitura bíblica. Não é um convite para você meditar ali, se você tiver tempo pode meditar, sem problema algum. Mas é para você ler a palavra, para você conhecer a palavra, para você se apropriar dessa espada que tem o poder de quebrar grilhões e cadeias. Está me entendendo? Por isso que o inimigo, o diabo, ele quer tirar a espada da mão dos crentes. Por quê? Porque ele sabe que com a espada, com a palavra de Deus, pode destruir toda a opressão maligna. Por isso ande com a palavra afiada na sua boca. Domingo que vem nós vamos continuar falando sobre isso, sobre a palavra liberada. Tem poder, quando dizem amém. Tem poder, por isso você precisa conhecer a palavra, liberar a palavra e crer que assim será como você está dizendo. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o padrão de Deus? É que todo membro, todo soldado desse exército tenha a espada para usar na hora certa. Essa máscara, que colocaram aí na nossa face, é só um símbolo
do que o diabo está querendo fazer, está querendo calar você. Mas nada pode impedir de você liberar a palavra de Deus. Nada pode impedir de você usar a espada e quebrar toda a opressão maligna. Use a palavra, use a espada. Lá em Isaías 53 vai dizer o quê? E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ah, mas eu estou sentindo dor. Ah, mas eu estou doente. Mas está escrito. Ah, mas eu estou sentindo que Deus vai me curar. Não importa o que você está sentindo. Importa é o que está escrito. Está escrito, pelas suas feridas eu fui sarado. Ah, mas olha aí, você ainda não foi curado. Mas está escrito. E o que está escrito é verdade para a minha vida. Amém, meus irmãos? Libera a palavra. Creia no que está escrito. Não creia no que você sente. Isso é um princípio espiritual que Jesus estabeleceu. Qual que era a razão da opressão dos filisteus ali sobre a nação de Israel? É porque em Israel ninguém tinha espada, só o rei Saul e Jonatas. Então o inimigo poderia agir livremente. E preste atenção no que eu vou te dizer. A dominação do diabo, a opressão do diabo, ela só tem, vamos dizer assim, chance de agir na sua casa ou em qualquer outro ambiente na sua vida, se você não usar a espada. Porque se você usar a espada, o diabo fica calado, fica sem ação. Por quê? Porque a espada é a palavra de Deus, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Se Deus disse, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Amém, meus irmãos? Então faça isso, leia a Bíblia, sublinhe, decore versículos, porque nós vivemos pelas promessas de Deus. Mas pastor, essas promessas não são lá para a nação de Israel, lá no Velho Testamento? Olha, no Velho Testamento era a nação de Israel, mas no Novo Testamento nós somos o Israel de Deus. O que Paulo vai dizer lá em Gálatas? Que a circuncisão, todo aquele que crê que foi justificado pela fé, ele se torna filho de Abraão. E em Romanos, Paulo também vai dizer que a circuncisão agora não é aquela que é exterior, mas aquela que é interior, no coração. Todos nós, os que cremos no Senhor Jesus e na sua obra consumada, fomos circuncidados no coração. Portanto, nós somos filhos de Abraão e herdeiros também das promessas. Amém, meus irmãos? Então, quando você vem a uma reunião como essa, ou você vai orar, creia nisso. Deus tem uma aliança com você. Há pessoas que se sentem constrangidas de pedirem algo para Deus. Ah, vou ficar só pedindo. Essa questão de pedir parece criança. Não fica constrangido com isso. Peça. O seu pai tem prazer em dar para você. O seu pai tem prazer em te abençoar. Eu peço todos os dias. Eu peço por coisas simples, desde estacionamento numa vaga de trânsito, até coisas mais complexas, mas eu peço para o meu pai, porque eu sei que ele tem prazer em me abençoar. Peça tudo. Já acorde o dia, já abre os olhos e peça: Pai, me abençoa nesse dia. Pai, alinha os meus caminhos. Pai, me livra do mal, me dá o pão de cada dia. Pai, prospera. Aonde eu colocar os meus pés, eu serei bem-sucedido. Aonde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar. Peça. Porque você pedindo pão, o seu pai não vai te dar pedra. Você pedindo peixe, o seu pai não vai te dar uma cobra, uma serpente. O seu pai ainda vai te dar infinitamente mais do que você pede. Amém, meus irmãos? Então peça, se faça como criança. Então, nesse contexto aqui, onde ninguém tinha espada, só Jonatas e Saul,
Jonatas então se levanta. E Jonatas, pastor, mas por que Saul não se levantou? Se Saul era o rei. Porque Saul, nesse momento aqui do seu reinado, ele já havia perdido a unção. Saul já tinha perdido a fé, ele não tinha essa fé viva, essa fé dinâmica. Você vai ver no texto que Saul até tinha o sacerdote, Saul tinha lá a estola sacerdotal, ele tinha a arca da aliança, e ele parece que ele usa tudo isso, mas de uma maneira religiosa, supersticiosa. Não era fruto de um relacionamento com Deus. Presta atenção, não faça do seu relacionamento com Deus algo religioso. Até vir a uma reunião, a um culto, pode se tornar para nós simplesmente algo religioso. Não faça disso. Qualquer coisa que você estiver envolvido, procure ter um relacionamento vivo com Deus. Jonatas era assim, por isso que ele foi para a batalha. Saul não. Saul já até tinha sido rejeitado por Deus no seu primeiro ano de reinado. Volta lá para o texto, 1 Samuel 14, versículo 1. Sucedeu que, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Então presta atenção, o que é a guarnição? A guarnição é uma parte do exército que está vigiando ali o território. Só que lembra que eu te falei? Pelo menos esse exército tinha 30 mil soldados. 30 mil soldados. Fora os cavaleiros e fora o que o texto falou que eu li para você anteriormente, que era uma multidão como as areias do mar. E Jonatas e mais um, o seu escudeiro, decidiram enfrentar esse exército. Porém, não o fez saber a seu pai. Pastor, por que Jonatas não contou para o pai dele a intenção dele? Por que Jonatas não expôs para Saul que ele iria até a guarnição dos filisteus? Eu vou dizer para você algo alegórico. Saul simboliza a carne. Quando Davi foi lutar contra Golias, Davi foi o único homem que teve coragem para destruir o gigante filisteu que estava oprimindo a nação de Israel por 40 dias. O que Saul disse para Davi? Davi, faz isso não, você é jovem, Golias já é um guerreiro experimentado, olha as armas dele, olha a altura dele. Saul é a carne é contra Davi, contra o propósito de Deus na vida de Davi. Golias, que também é um filisteu, aponta para o diabo. Então, tanto a carne quanto o diabo estavam contra Davi, contra o propósito de Deus na vida de Davi. Jonatas sabia, ele não ia contar para o pai dele, porque se ele contasse para Saul que ele estava querendo entrar na guarnição dos filisteus, o que Saul ia dizer para Jonatas? O mesmo que ele disse para Davi: vai não, lá são 30 mil, você é só 2, mais o seu escudeiro, isso é loucura. Eu sei que você pensa carne, né? Quando a gente fala carne, você imagina que carne é algo pecaminoso, e realmente tem essa parte na carne, mas na Bíblia, carne é tudo aquilo que aponta para o natural. A carne é o homem tentando andar pela sua própria percepção natural, pela sua avaliação natural. Então Saul é alguém que é natural. Ele avalia, tem 30 mil soldados, só 2 do lado de cá. Não, isso é loucura, isso é loucura. Não, você pode ter fé, mas você tem que ter uma fé inteligente. Não sei se existe fé inteligente. Uma fé inteligente. Como que 2 vai enfrentar 30 mil? Como que você, com o seu talento, com o seu recurso, vai querer isso para a sua vida? Menos, meu filho, menos, cai na real. É assim que a carne fala.
A carne sempre faz uma avaliação natural. Portanto, filho, não compartilhe aquilo que Deus tem colocado no seu coração com irmãos que infelizmente ainda andam na carne. E andar na carne não é necessariamente andar no pecado. Andar na carne é ter uma visão natural. Isso é muito prejudicial, porque isso limita o seu alcance em Deus. Mas o escudeiro aqui, ele aponta para quê? Para a ação do Espírito Santo. Olha o que diz, né? Esse escudeiro, quando Jonatas fala para ele, olha, nós vamos passar a guarnição dos filisteus. O que o escudeiro diz para ele? Jonatas, que é isso, Jonatas? Como assim? Eu estou aqui para te servir, mas isso aí é loucura. Como que só nós dois vamos enfrentar um exército tão grande? Não foi isso que o escudeiro fez. Porque o escudeiro aqui aponta para o Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Saul aponta para a carne, para quem é natural. Golias, que é um filisteu, e os filisteus apontam para a ação do demônio, de demônios, do diabo. Mas esse escudeiro, que nem o nome é mencionado, aponta para a ação do Espírito Santo. Porque todas as vezes no Velho Testamento, quando Deus quer mostrar, né, uma ação do Espírito Santo na vida de um homem, ele nem menciona. Por que ele não menciona o nome? Porque o Espírito Santo ele está para testificar a obra do Filho. O Espírito Santo ele não chama a atenção para si, ele está ali para evidenciar a obra de Cristo. Então todo homem ou mulher de Deus que abre a sua boca para compartilhar acerca da mensagem do Evangelho, falar acerca do poder, da ação de Cristo, da obra consumada do Calvário, que fala para exaltar o nome de Cristo, o Espírito Santo está ali para testificar que aquilo é verdade. Então esse escudeiro aponta para a ação do Espírito. Olha o que diz ali o versículo 2. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Como eu disse para você, já é uma coisa extraordinária. 600 homens contra 30 mil. Versículo 3. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Então, Saul tinha sacerdote, Saul tinha estola sacerdotal, mas era tudo religioso, era sem vida, sem relacionamento com Deus. Por isso que Saul não conseguia enfrentar o inimigo. Saul não tinha ousadia para encarar os desafios. O povo não sabia que Jonatas tinha ido, ninguém sabia. Versículo 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma pedra íngreme, e do outro outra, e uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, e a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Fala assim: para o meu Deus não há nenhum impedimento para livrar com muitos ou com poucos. Não limite Deus, não limite Deus. Não há limites para o agir de Deus. Nem o livre-arbítrio humano. Eu estava aconselhando alguém pelo WhatsApp, e falei com a pessoa: olha, Deus vai restaurar seu casamento. Ah, mas e se ele não quiser? Não limite Deus. Deus pode mudar a cabeça de qualquer pessoa. A Bíblia diz que Deus tem o coração de todos os homens nas mãos, e Ele inclina para onde Ele quiser. Não há limites para a ação de Deus. Mas vamos ver
algumas coisas que Jonatas falou aqui, e vamos aprender um pouco por isso sermos edificados por isso. Primeiro, Jonatas disse assim para o escudeiro: vem, passemos a guarnição desses, o que, irmãos? Incircuncisos. Tem crente que acha que incircunciso é uma forma de xingamento, né? Seu incircunciso filisteu. Mas não é. Jonatas aqui estava chamando a atenção para a aliança, porque a circuncisão era um símbolo de quem tinha aliança com Deus. O que Jonatas estava falando ali, chamando a guarnição dos filisteus de incircuncisos? Eu sou circuncidado, eu tenho aliança com Deus. Você não é circuncidado, você é um incircunciso, portanto Deus está do lado de cá. Pastor, Deus faz distinção? Sim, Deus faz distinção entre os filhos e os que não são filhos. Há vantagem em ser filho de Deus. Pastor, mas Deus vai me abençoar, vai abrir as portas de um emprego, vai prosperar a minha empresa, vai abençoar a minha família só porque eu sou filho? Sim, porque Ele tem uma aliança com você, e porque Ele tem uma aliança, Ele tem compromissos, Ele fez juramentos, Ele se comprometeu a abençoar você e a sua casa. Mas pastor, essa circuncisão aqui não é algo lá do Velho Testamento? Sim, mas como eu disse para você, Paulo diz em Romanos que a circuncisão agora, ela não é mais uma questão exterior. Circuncidado é aquele que é interiormente, no coração. Quantos foram circuncidados aqui no coração? Então essa é uma linguagem da aliança. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos 2, versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito. A circuncisão é que é feita no coração. Todo homem, toda mulher que crê na obra consumada do Senhor Jesus, ele foi circuncidado no seu coração. Ele agora tem uma aliança com Deus. Portanto, Deus tem uma aliança com ele. Aliança com ele. Irmãos, isso é muito prático. Isso é muito objetivo. E isso é muito poderoso. Você ter uma aliança com Deus. E você se apropriar. Pai, eu sou filho teu, eu sou filho de Deus, portanto eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, eu tenho o favor de Deus sobre a minha casa, tudo que eu faço, aonde eu coloco os meus pés, aonde eu coloco as minhas mãos, vai prosperar, porque Deus tem uma aliança comigo. Isso não é porque eu sou bom, não é porque eu me comporto bem, isso é por causa da aliança, da obra consumada de Cristo, da justificação pela fé. Isso é porque eu criei. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que se apropriar disso, porque isso também, essa questão de você entender essa aliança, ela produz também santidade na sua vida. Muitas pessoas entendem que santidade é uma questão moral, de comportamento, mas na Bíblia santidade vai muito além disso. Santo, a palavra santo quer dizer separado. Santidade quer dizer que você foi separado. Você não é mais como as pessoas do mundo, que não têm aliança com Deus. Então o que é ser santo? O mundo vive na tristeza, eu tenho a alegria do Senhor. O mundo vive com medo, eu tenho a paz que excede todo entendimento. O mundo vive angustiado, cheio de ansiedade, eu vivo no descanso do Senhor. Isso é santidade. Por quê? Porque você é um povo santo, você é separado. Então você não vive mais igual a um incircunciso, você não sofre mais como um incircunciso,
porque você é filho de Deus, você está debaixo da aliança de Deus. Quantos dizem amém? O mundo pode viver angustiado e com medo, mas você não, você tem a segurança do céu. Aí a Bíblia continua, Jonatas dizendo, volta lá por favor, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Isso é verdade, irmãos. Não tem impedimento para Deus agir com pouco ou com muito. Mas sabe o que Deus faz? Frequentemente Deus age com pouco. Por quê? Porque quando Ele age com pouco, você tem que glorificar o nome dEle. Você olha para você e você fala, eu não tenho recurso, eu não tenho a capacidade necessária, como é que a minha empresa vai crescer, como é que eu vou ser promovido no meu trabalho, como é que eu vou alcançar esse objetivo? Quando você é um improvável, Deus age na sua improbabilidade, porque o nome dEle é glorificado, porque você não tem outra explicação para esse feito. Você só pode erguer as mãos para os céus e declarar, foi Deus que fez, bendito seja o nome do Senhor. E Deus age. No Velho Testamento, a Bíblia diz, que o povo foi liberto lá do Egito, e quando eles estavam ali na beira do Mar Vermelho, Faraó estava vindo com seus cavaleiros. Faraó estava muito armado, até os dentes, um exército. O povo de Israel estava ali. Como é que Deus livrou o povo dessa? A Bíblia diz que Moisés tocou no mar, o mar se abriu, o povo passou pelas águas a seco, mas quando Faraó e os seus cavaleiros entraram, foram todos afogados. Deus não precisou de nenhuma espada, nenhum porrete, de nada. Deus mesmo resolveu o problema. A Bíblia diz também, que quando o povo estava lá em Cádiz Barneia, eles eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. E aí Moisés envia lá 12 espias. Quando voltam de espiarem a terra, só 2, a minoria, deram um relatório diferente. A minoria. E Deus estava com a palavra da minoria. Então não se importe se você for a minoria no que você está falando. Todo mundo está falando de derrota, mas você chega com a palavra de vitória. Todo mundo está dizendo, vai dar errado, não tem cabimento, isso vai falir, você chega com a palavra de vitória. Você é a minoria, mas Deus tem compromisso, é com você. Deus está do seu lado. Por isso que você pode liberar a palavra de vitória, Pastor, mas como é que Israel, naquele contexto lá da batalha de Jonatas, poderia enfrentar uma nação, guerreiros, mais de 30 mil, se nem espadas tinham? E aqui literalmente, não tinha arma de guerra nenhuma, mas isso não é impedimento para Deus agir. Deus pode agir com o soldado armado ou com o soldado desarmado. Isso não faz diferença nenhuma. A Bíblia fala também um outro evento lá do Velho Testamento, que os midianitas, que era um povo lá, estavam oprimindo a nação de Israel. E Deus queria libertar o povo dessa opressão. Mas os midianitas, à semelhança dos filisteus, eram um povo numeroso, muita gente. E aí Deus então levanta Gideão para libertar o povo. E Gideão então vai lá e faz uma convocação. Apareceram para a convocação de Gideão, está relatado lá em Juízes, 32 mil soldados. Deus fala com Gideão, está muito. Vamos fazer o seguinte, manda para casa todo homem que tiver com medo ou em pânico. E é complicado isso, irmãos? Um homem admitir que está com medo. Gideão fala, é o seguinte, todo mundo que tiver com medo ou em pânico pode voltar para casa. 22 mil voltaram para casa, só ficaram 10 mil. Os 22 mil chegaram, já que é assim,
eu não queria falar, mas eu estou com medo. Eu prefiro voltar para casa. Mas ainda assim sobraram 10 mil. Você consegue perceber, né, o coração de Gideão palpitando? Ele tinha 32 mil, caiu para 10 mil. Mas aí então o que Deus fala? Gideão, ainda está muito, Gideão. Vou fazer um teste aqui. Você vai descer as águas com o povo e vai colocar o povo para beber água. E quem beber água, como o cão bebe, lambendo a água, você vai colocar à parte. Quem se ajoelhar e beber ali, com o rosto voltado para a água, você coloca em outro canto. A Bíblia diz que somente 300 beberam a água da maneira que Deus queria. 9.700 voltaram para casa. Consegue ver ali Gideão? Meu Deus, eu tinha 32 mil, caiu para 10 mil, e agora caiu para 300. Deus, como é que o Senhor vai fazer? E aí o que Deus fala? Esses 300, eles vão colocar uma tocha dentro de um cântaro de barro vazio. Não deu nem espada para os soldados, mas foi nessa improbabilidade que Deus agiu. Então não limite Deus. Olha para a sua situação. Às vezes você vê tanta impossibilidade. Às vezes você olha e fala, não, isso não tem mais jeito. Esse é o caminho que meu filho escolheu, ou essa é a circunstância que eu acabei me metendo por decisões equivocadas. Isso não tem mais jeito. Não tem mais jeito enquanto Deus não entra em cena. Porque quando Ele entra em cena, não há impossibilidades para o seu Deus. Quantos dizem amém? E é interessante que foi isso, quando Deus chamou Gideão, foi isso que Gideão falou com o Senhor. Gideão falou, Senhor, Gideão era da tribo de Manassés. Senhor, eu sou aqui da menor tribo de Israel, e nessa tribo aqui, eu sou da família mais pobre, e da minha família eu ainda sou o menor. Gideão estava falando, Senhor, eu sou o menor do menor do menor. Deus falou, é esse que eu quero. Porque na hora que a vitória se manifestar, só o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Então, se você é um improvável, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está prestes a receber a vitória do seu Deus. Se você é aquele que as pessoas olham, ou você mesmo se olha e fala, não tem jeito, não tem jeito. Tem jeito, tem jeito. E você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra de certeza. Deus vai agir na sua improbabilidade. Quando diz amém? Aleluia. Agora eu quero te contar algo importante. A palavra Senhor, quando ela aparece com todas as letras maiúsculas, todas as vezes que ela aparece no Velho Testamento, você vê ali Senhor com todas as letras maiúsculas, no original é Jeová, ou se você preferir, Jeová, Jeová. E Jeová significa o quê? O nome de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento, qual que é o nome de Deus, irmãos? Pai. Pai. Jesus veio para apresentar um novo nome de Deus, Abba, Pai. Mas no Velho Testamento era Jeová. Deus deixou de ser Jeová? Não, só que agora Jeová é também o seu Pai. E Jeová é o nome de Deus relacionado com a aliança. Vou te explicar isso melhor. Em Gênesis capítulo 1, como é que inicia Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui no original é Elohim. Quase que, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, a palavra Elohim está relacionada com o Deus Criador. Porque no capítulo 1, Deus estava criando coisas, natureza. Mas no capítulo 2, quando Deus vai criar o homem, já não é só Elohim. No capítulo 2 de Gênesis é Senhor Deus, Jeová Elohim. Por quê? Porque no capítulo 2 o homem entra em cena. Agora não é mais só o Deus Criador, é o Deus de aliança. Todas as vezes que Deus vem se relacionar com o homem, Ele se apresenta como o Deus da aliança. O mundo não tem problema com o Deus Criador. Eles até dizem, ó Deus Criador,
né? As religiões exaltam o Deus Criador, mas só o Deus Criador não te salva. Você precisa conhecer o Deus de aliança, o Elohim, o Jeová. Amém, meus irmãos? Isso significa Deus de aliança. Quando Jonatas, né? Quando ele chama a atenção para o Senhor que é o Deus da aliança, Jonatas está dizendo o quê? Eu me relaciono com Jeová, que é o Senhor da aliança, e para o Senhor da aliança não há impossíveis, pode ser com muito ou com poucos, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos, e esse Jeová, Senhor, que não tem impedimento nenhum de livrar com muito ou com poucos, Ele é o seu Deus, Ele tem uma aliança com você, Ele tem um compromisso com a sua causa. Quantos dizem amém? Versículo 7. Então o seu escudeiro lhe disse, lembra que eu te falei que o escudeiro aqui aponta para a ação do Espírito Santo? Saul é a ação da carne, do homem natural, que só enxerga o que os olhos naturais alcançam. O filisteu é a ação de demônios, mas o escudeiro é a ação do Espírito Santo. Olha o que o escudeiro fala para Jonatas: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Diferente de Tomé. A Bíblia diz que certa vez Jesus, né, tinha sido chamado para socorrer Lázaro, estava enfermo, mas na realidade ele veio a falecer. E aí Jesus fala lá com os discípulos: olha, é necessário que eu vou lá ressuscitar ou acordar Lázaro, que ele está adormecido. Mas Tomé fala o quê? Senhor, eles estão querendo te matar e o Senhor quer voltar para lá. Mas diante, né, da insistência do Senhor em ir até Lázaro, Tomé fala: se é para morrer, vamos morrer. O escudeiro não é isso. O escudeiro fala: olha, faça tudo o que inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. O escudeiro não falou para Jonas: você tem certeza mesmo, Jonas? São 30 mil, raciocina, é só eu e você está me convidando para a morte. Não foi isso que o escudeiro falou. O escudeiro aponta para o Espírito Santo alegoricamente, e é isso que o Espírito Santo faz na sua vida. Ele fala com você: o que o seu coração está inclinado? Vai, eu estou com você. O Espírito Santo é a vida de Deus dentro do homem que nasceu de novo, e ele não somente habita dentro de você, mas ele está do seu lado, ao seu derredor. Ele não somente está te protegendo, mas ele também está com a mão estendida te abençoando. Presta atenção que eu vou te dizer, você não é qualquer um. Você tem a divindade habitando dentro de você. Você tem Deus habitando dentro. Irmãos, o que significa isso? Ter Deus habitando dentro de si. Você não pode lidar com as coisas como alguém que não tem ainda a vida de Deus lida. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. E olha que tremendo isso. Quantos homens não queriam ter um escudeiro desse? Você fala lá na sua casa: vou fazer isso, e a sua mulher, uma fiel escudeira, fala: vai que eu sou com você. Eu tenho uma escudeira assim. Você fala lá na sua célula: nós vamos multiplicar a nossa célula, nós vamos crescer, vamos avançar. Se levanta um escudeiro lá e fala: que horas que é que nós vamos fazer? Você precisa ter escudeiros assim, mas você também precisa ser um escudeiro assim. Você recebe uma palavra de vitória, você fala: é assim que vai ser. Como eu disse para você, esse escudeiro aqui, nem o nome dele é mencionado. Por quê? Porque ele aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo não traz a evidência para si mesmo. O Espírito Santo está para evidenciar a obra de Cristo, para evidenciar Cristo. Agora, sabe o que é interessante? Que Jonatas mesmo não matou ninguém. Você vai ver daqui a pouco. Quem matou foi o Espírito Santo, foi o escudeiro, perdão. E é isso que acontece. O Espírito Santo, que é o seu escudeiro, ele faz a obra por você. É ele quem faz.
Mas sabe o que ainda é mais graça? A maioria das vezes você leva o mérito. Não é verdade? Você desfruta da vitória. Quando dizem amém? É isso que o Espírito Santo está te dizendo. Creia, creia, vá em frente. Eu estou com você. Eu estou aqui do seu lado. Não tenha receio. Eu vou te dar vitória. Você não está sozinho. Você faz parte do povo que tem aliança com Deus. Você tem o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você. Ninguém pode te tocar se Ele não permitir. E se alguma coisa te tocou, foi com a permissão dEle, e creia, é porque Ele quer manifestar a glória de Deus na sua vida. Versículo 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos conhecer a eles. Aqui agora Jonatas vai pedir um sinal. Mas olha o sinal que Jonatas pede. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isso nos servirá de sinal. Se você fosse Jonas, qual que é o sinal que você ia pedir para Deus, para saber se você deveria ir com mais uma pessoa, 2 pessoas, enfrentar um exército de mais de 30 mil pessoas? Você ia pedir tipo assim: amanhã o sol não vai nascer, não é verdade? Vai cair um cometa, né? Vai vir aqui na terra. Você ia pedir um sinal extraordinário. Mas Jonatas não, ele pediu um sinal simples. E olha o que é o sinal. Irmãos, qual que é o sinal que ele pediu? Ô escudeiro, nós vamos chegar lá e vamos nos dar a conhecer. Se eles falarem assim: vem cá, vocês estão querendo nos enfrentar? Sobe aqui que eu vou te dar uma lição. Então nós sabemos que Deus está do nosso lado, está nesse negócio. Agora, se eles falarem assim: não, fica aí, que nós é que vamos aí. Aí nós sabemos que Deus não está nesse negócio. Qual que é a chance de um exército de 30 mil ficar com medo de 2 homens? Nenhuma. Você já fez uma prova assim com Deus? Deus, se for da tua vontade, o sol vai nascer amanhã. Jonatas fez mais ou menos assim. Ele fez uma prova óbvia. E foi isso que aconteceu. Quando ele chegou lá, o inimigo, falou: olha o versículo 11. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Olha como é que o inimigo zomba, afronta. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de quem, meus irmãos? De Israel. Não era nas minhas mãos, nas nossas mãos. O que isso aponta? Jonatas aponta também para Cristo. Quando há a vitória não é somente de um homem, a vitória é de toda a nação. Foi isso que Cristo fez. Na cruz do Calvário, Cristo despojou o inimigo. Cristo, ele pisou na cabeça do diabo, ele venceu o diabo. Mas a vitória de Cristo é a sua vitória. É a sua vitória. E da mesma maneira, irmãos, tudo que nós recebemos da parte de Deus não é simplesmente para o nosso desfrute, é a vitória do povo de Deus. É a vitória para ser compartilhada, é a vitória de todos. E foi isso que Jonatas entendeu. Da mesma maneira, Davi, quando Davi enfrenta Golias, Davi fala: olha, você está enfrentando o exército do Deus vivo. E a vitória de Davi foi a vitória de Israel. Quando a Bíblia menciona, fala: e todo Israel venceu. Mas é só Davi que tinha lá degolado Golias. Mas foi a vitória de todos. Agora, olha a maneira que Jonatas venceu. Versículo 13. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Lembra que eu falei com você? Quem é que matou foi o escudeiro. Agora, há muitas versões por que está acontecendo aqui, o que é esse de gatinhas aqui. Mas uma versão, que eu creio também, é que Jonatas fez tipo uma brincadeira de criança, Aquela brincadeira que alguém fica ali de 4 atrás de uma pessoa,
e aí você está de frente à pessoa e você empurra a pessoa. Então a pessoa vai tropeçar naquele que está de quatro, de gatinhas, e vai cair, né? E as pessoas vão rir, vai zombar, que é uma brincadeira de criança. Deus fez assim. Jonatas ia subindo de quatro, e conforme ele ia subindo, os soldados iam tropeçando nele, e o escudeiro os matava. Mas por que Deus fez assim? Para zombar do inimigo. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. O inimigo não tem poder para vir contra o seu Deus. Quando dizem amém? Então você não tem que se preocupar com o como. Nem é sábio perguntar para Deus: como pode ser possível? Como o Senhor vai fazer isso? Não pergunte, apenas creia. Você é convidado só a crer. Deixa Deus fazer da maneira como Ele quer. Versículo 14, sucedeu essa primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens. Só 20 homens que Jonatas matou, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Jonatas e o seu escudeiro só mataram 20. Pastor, o que é 20 diante de 30 mil? Pois é assim que Deus faz. Às vezes você também só vai iniciar uma venda, você vai vender ali para 5, mas depois Deus vai vir e vai vender para milhares. Os 20 que Jonatas matou, criou um pânico em todo o arraial dos filisteus. Eles ficaram apavorados, e eles começaram a se digladiarem, matarem uns aos outros. E sabe o que aconteceu também? Até a terra tremeu. Como eu disse para você, Jonatas aponta para o Senhor Jesus aqui, porque na cruz do Calvário, quando Jesus bradou lá, está consumado, o inimigo também foi derrotado. E o que aconteceu? O céu se escureceu e houve tremor na terra. O que é isso? Isso é quando Deus entra na jogada, irmãos. Isso é Paulo e Silas cantando na cadeia por volta da meia-noite. E aí Deus está lá de cima e fala: ô Gabriel, aqui vamos entrar no ritmo. Aí quando Deus entra no ritmo, entra na batalha, e Deus começa a bater o pé, a terra treme. Jonatas não fez a terra tremer, quem fez a terra tremer foi Deus. E é isso que Deus faz. Deus entra na sua causa, e quando Deus entra na sua causa, o inimigo fica desbaratinado. Conhece essa expressão? Fica desbaratinado, fica zonzo, não sabe para onde correr, fica perdido. Por quê? Porque sabe que Deus é com você, e Deus entrou na jogada. Amém, meus irmãos? Então isso que Deus fez. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Versículo 16. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Saul viu. Nessa hora, irmãos, era para Saul ter entendido. Deus deu a vitória. Vamos, que a vitória já está liberada, nós vamos ganhar. Mas aí o que Saul faz? Versículo 17. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, olha, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estava ali. Nessa hora era para Saul se preocupar em perseguir o inimigo. Deus nos deu a vitória, vamos entrar lá e vamos acabar com o inimigo. Mas não, Saul está preocupado com outra coisa. Vamos contar aqui quem é que está faltando aqui no nosso meio. Porque o carnal é assim. O carnal ele só tem uma visão natural das coisas. O carnal não sabe quando e como é a hora dele entrar em campo, que é para ele agir, porque Deus já deu a vitória. Irmãos, Deus já te deu a vitória. A cruz do Calvário é a nossa vitória. Você não tem que conquistar a cura da sua enfermidade, Ele já te deu a vitória. Você não tem que conquistar a restauração da sua casa, da sua família, dos seus filhos, Ele já te deu a vitória. Você não tem que conquistar a sua libertação de algum vício, Ele já te deu a vitória. Você tem que só crer. O crer é o apropriar,
é o tornar realidade aquilo que já está liberado no mundo espiritual. Quantos dizem amém? Mas aí o que Saul faz? Vou te contar, depois você lê com o tempo. Saul fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um voto. Nós vamos ficar sem comer, não pode comer nada. Quem comer vai morrer. Aquilo era a hora de soldado que está indo para a guerra ficar sem comer, irmãos. Não era. Olha que voto tolo. Mas isso também é a carne querendo arrumar um jeitinho para ter mérito. Deus já tinha dado a vitória, mas Saul queria ter um mérito. Então, pensou o seguinte: eu vou fazer um voto, porque se nós ganharmos, eu posso falar, é porque eu fiz o voto. Aí é porque eu barganhei aqui com Deus, eu fiquei sem comer e Deus nos deu a vitória. Mas a Bíblia diz, os irmãos viram que Saul e o seu escudeiro, Jonatas e o seu escudeiro não estavam lá. E aí Jonatas está voltando, cansado, e aí ele vê ali uma colmeia, né? Mel jogado no chão ali, e com a sua lança ele pega e come do mel. E a Bíblia diz que assim que ele comeu do mel, os seus olhos brilharam. E aí os soldados encontram, o povo encontra com ele e conta para ele o juramento que o seu pai tinha feito. Juramento tolo. Até o próprio Jonas falou: mas como é que isso é possível? Vocês vão desfalecer se ficar sem comer. E era isso que os soldados estavam. Tolo. Aí Jonatas volta. Saul faz o quê? Tem pecado entre nós. Alguém pecou. O que aconteceu? O carnal também, ele está o tempo todo interessado em achar falha nos outros. Ele quer achar o culpado. Quem é o culpado disso aqui ter acontecido? Aonde está o Acã entre nós? Esse é o carnal. E aí Saul fala: olha, vamos lançar sortes. Ficam os soldados para lá, o povo para lá, e eu e Jonatas para cá. Lançou sorte, caiu em Saul e Jonatas. Saul falou: Jonatas, o que você fez? Agora eu vou ter que te matar. Olha a inversão, irmãos. O inimigo não era Jonatas. Jonatas é que ele tinha providenciado o livramento, é que foi um instrumento de Deus. Mas agora Saul está colocando Jonatas como inimigo. Jonatas nem consultou o seu pai, ele simplesmente foi enfrentar os filisteus. Saul até consultou, chamou lá o sacerdote, a arca da aliança, a estola sacerdotal, mas é tudo religiosidade. Mas aí o povo interveio: não, Jonatas não vai morrer. Projeta, por favor, o versículo 45. Olha o que o povo disse. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão nem um só cabelo da cabeça. Pois o que, irmãos? Foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Aqui tem um princípio espiritual. Há uma diferença entre fazer para Deus e fazer com Deus. Jonatas fez com Deus. Saul estava fazendo para Deus. Quem faz para Deus, ele não está interessado em saber o que Deus quer. Ele não está interessado em saber a opinião de Deus. Ele não está interessado em saber a direção de Deus. Ele é que está fazendo para Deus. Então ele é que sabe a melhor maneira de fazer, e Deus tem simplesmente que aceitar. Afinal de contas, eu estou fazendo com um coração sincero. Mas só sinceridade não basta. É preciso que você faça com Deus. Fazer com Deus é fazer debaixo da direção de Deus, é fazer segundo a vontade de Deus. Eu quero fazer com Deus. É a minha oração. Eu peço: Senhor, me livra de fazer obra na base da carne, do esforço humano. Me livra de fazer alguma coisa para o Senhor. Eu quero fazer debaixo da orientação do Senhor.
porque naquele dia que eu for prestar contas diante de Deus, eu quero ouvir do meu Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quantos querem fazer com Deus também? É isso que Jonatas fez. Jonatas fez com Deus. Mas aí no final, versículo 46, olha a atitude de Saul. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Irmãos, preste atenção no que está acontecendo aqui. Deus tinha feito a terra tremer, terremoto. O inimigo estava desbaratinado, estava se matando, digladiando entre eles. Era para Saul avançar, mas Saul falou: não. Aí o inimigo foi para casa, porque ele não sabia quem era o inimigo dele. Em vez dele ir para enfrentar os filisteus, ele quis matar Jonatas, aquele que providenciou o livramento. Mas nós sabemos quem é o nosso inimigo, amém, irmãos? O nosso inimigo não são homens, o nosso inimigo não é carne nem sangue. Os homens se levantam contra nós, mas esses inimigos nós só abençoamos. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. E sobre o diabo, na cruz do Calvário, Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Nós simplesmente nos apropriamos dessa vitória e pisamos na cabeça do diabo, do acusador, do nosso verdadeiro inimigo. Quando diz amém? Ele está derrotado. E essa vitória não é uma vitória conquistada. Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa é uma vitória que já está ganha. Quero te contar uma história que eu já ouvi. Creio que eu já falei aqui também, mas eu achei muito interessante. Essa vitória é como um jogo de final de campeonato. Você, por algum motivo, você não pôde assistir o final de um campeonato que você gosta muito, mas você deixou gravando. E você volta do trabalho, o campeonato já encerrou, você já sabe o resultado, o seu time ganhou. Mas aí você senta lá, porque você gosta tanto, que você coloca para passar o campeonato, o jogo, a partida final. E aí a partida final é muito emocionante. Um é expulso, e aí o seu time agora só tem 10 jogadores, e você fala: mas eu já sei o final da história. Você vai assistir, mas você vai assistir em paz. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Assim é a sua história com Deus. Se você hoje ainda não está experimentando de vitória em alguma área da sua vida, é porque a história não encerrou. Porque a história só encerra quando você tem vitória. Porque já está determinado. A sua vitória não é conquistada, a sua vitória já foi conquistada pelo Senhor Jesus, e você já entra na história na posição de vencedor. Quantos são vencedores aqui? Fique em pé no seu lugar. Eu queria confessar, antes de nós ministrarmos uma canção, o Reinaldo confessou aqui Romanos 8, eu queria confessar um outro versículo desse mesmo texto. Projeta para mim, por favor. Romanos 8, versículo 27. Não, aliás, versículo 28. Versículo 28. Fala assim comigo: está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 32, fala assim comigo: está escrito, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Fala assim: eu creio que em Cristo Jesus foram liberadas sobre a minha vida todas as bênçãos. Eu sou
abençoado em todas as coisas.